pouquinho o pessoal entrar. Essa é a live de finalização do primeiro volume de Don Quixote, esse projeto que nós começamos lá em julho, e pretendemos seguir até outubro, lendo depois o segundo volume. Olá, Almasta, tudo bem? Que bom ter você aqui. Olá, Márcio, boa tarde. Pois é, né? Para tantos de nós, essa parecia uma leitura tão difícil, uma leitura impossível, uma leitura a ser postergada. E o bacana da leitura coletiva é que nos sentimos, né, em companhia uns dos outros, ajudando-nos mutuamente, sabemos que não estamos sozinhos nas dificuldades e aí nos animamos e lemos. E quando lemos, descobrimos que, na verdade, o Don Quixote é uma leitura muito menos difícil do que imaginávamos, né? Na verdade, ela é muito fluida, ela é muito engraçada, acessível. No entanto, eu acredito que essa questão da acessibilidade do Don Quixote tem muito a ver com a tradução escolhida. Eu me lembro que no primeiro vídeo que eu fiz aqui da série, eu coloquei o trechinho de um parágrafo de todas as edições do Quixote que eu tenho aqui em casa, que são as 4 principais traduções hoje disponíveis no Brasil, com exceção de uma que muita gente acabou tendo acesso por conta daquele clube de literatura clássica, mas afora aquela, as 4 eu mostrei aqui. E eu ainda estava um pouco hesitante naquele momento. Eu cheguei a cogitar ler na edição da Martin Claret, que é a tradução mais antiga. Mas isso porque também o livro ele era muito confortável, né? Eu abria ele tinha uma estrutura em que ele parava aberto, então se eu quisesse fazer anotações, não precisava ficar segurando o livro, sabe? Como acontece aqui com essas edições da Penguin. Porém, ele tinha tantas notas de rodapé, tantas notas explicativas, que aquilo se tornava cansativo. É um trunfo da edição ter notas explicativas, mas quando elas são em tal quantidade que você fica naquele dilema. Olá, tudo bem? Que você fica naquele dilema. Ah, eu leio a nota ou eu não leio a nota e deixo passar um conhecimento. Então é melhor ler um livro que não tem nota e que não te deixa nesse dilema. Então, escolhi a tradução da Penguin. E assim como muitos, creio que eu fiz a melhor escolha. Porque a tradução da Penguin, né, do Hernani Só, ela é muito acessível, sem descaracterizar o texto do Cervantes, que é um texto ali de 1605, né? Então ela mantém aquela fluidez, aquela vivacidade que eu acredito tenha sido a fluidez e a vivacidade que os leitores originais do Quixote encontraram ali no começo do século XVII. E o Quixote encontrou muitos leitores logo a princípio, né? Ele já se tornou um livro célebre em poucos anos. As traduções por toda a Europa começaram assim, quase que imediatamente. A notícia de que em 1606, né, um ano após o Quixote ser lançado, já havia pessoas que no carnaval em Lima, no Peru, né, o vice-reino do Peru naquela época, que havia pessoas fantasiadas de Quixote. Pensa, naquela época, uma obra literária ganhar uma dimensão tal que influencie pessoas do outro lado do Oceano Atlântico. Quase já no Oceano Pacífico, né? Então, assim, essa edição traduz muito bem isso e tornou tudo muito mais fácil. Nós viemos aqui então ao longo de vários encontros, tendo contato com o Quixote, com o Sancho Panza, com suas aventuras. Nós percebemos que o livro, né, eu havia mencionado aqui, ele é estruturado em 3 jornadas, sendo que 2 delas são relatadas aqui no primeiro volume. A primeira jornada é aquela inicial que dura poucos capítulos, em que o Don Quixote sai, ele se defronta com algumas dificuldades e logo tem que voltar a casa para se preparar melhor. Olá, tudo bem? Para se preparar melhor. E aí é como se o Cervantes ainda estivesse um pouco
reticente com que rumo essa sua história tomaria. Parecia mais que seria uma pequena novela ou um conto, porque há um senso de completude nessa primeira jornada. Mas não. Essa primeira jornada se finda, o Cervantes parece ganhar convicção no seu personagem. Há toda aquela cena do Auto de Fé dos livros de cavalaria, que é uma cena épica e que nos traz um conhecimento dos livros de cavalaria também, né? O padre e o barbeiro promovem aquilo com a ajuda da criada e da sobrinha do Quixote. E aí o Quixote se recupera e decide aí sim empreender uma viagem maior, uma jornada maior, um pouco mais preparado, e agora com a ajuda do Sancho Panza. Eu vou depois ler os comentários ao final e conversar mais com vocês. Mas podem ir mandando. E aí, então, temos todas aquelas aventuras, né? O Quixote constantemente se defrontando com situações que ele acredita serem situações semelhantes às das novelas de cavalaria e que, portanto, lhe exigiriam o combate, a coragem, salvar vidas, defender os oprimidos, as donzelas. E no mais das vezes isso é tudo uma atrapalhada da sua imaginação, não há perigo algum ocorrendo, não há donzela a ser salva, não há injustiçado. E o Quixote, às vezes, circunstancialmente se dá bem, e muitas das vezes, né, o mais das vezes, acaba se dando muito mal, ele e o Sancho por tabela. Apanha-se muito nesse livro. O Quixote é como um episódio do Chaves, né? Eu cheguei a comentar aqui. É impressionante como se apanha, né? Parece haver uma tendência espanhola para esse humor da violência. E então vamos vendo isso. E vamos vendo principalmente a relação do Quixote com a realidade, né? Até que ponto o Quixote é louco? Até que ponto ele cria a sua própria realidade? Até que ponto ele é louco conscientemente? Ele escolheu ser louco. Ele escolheu ressignificar a sua realidade. E me parece que nesse ressignificar a sua realidade está a mensagem universal e perene da obra, né? Será que nós, ao contarmos as coisas, ao narrarmos nossas vidas, os acontecimentos que nos cercam, não podemos fazer tudo isso de um modo novo, de um modo menos árido, menos cru? Nós também não podemos ressignificar essa realidade, contá-la de um modo diferente? E ao contá-la assim, nós não estaremos produzindo efeitos sobre a própria realidade? Porque o Quixote, na sua loucura, na sua ressignificação, no seu mundo da fantasia, influencia a realidade. E há episódios aqui em que essa crença dele ingênua, essa fantasia, acaba se mostrando válida. Seria mais fácil mesmo passar determinada situação num mundo de fantasia do que encarando a realidade sem nenhum artifício, sem nenhuma ajuda. Temos também a presença aqui do Sancho, né, que vai conversando com o Quixote, que ora crê no que o seu amo lhe diz, que ora desconfia e que, portanto, oscila ao longo de toda a narrativa entre a crença e a descrença, né? A suspensão da descrença do Sancho, ela oscila. E o Sancho é movido principalmente pela esperança material de angariar bens com essas aventuras, né? Ele quer, afinal de contas, ser o governador de uma ilha. Muitos personagens vão cruzando com o Sancho e o Don Quixote. Muitos são daqueles que travam batalhas e que, portanto, não são tão explorados assim. E outros são personagens que vão formando aquela trupe que caminha junto com o Don Quixote e o Sancho.
E nisso desses personagens aparecerem, aparecem também as suas histórias. E nessas histórias nós temos as famosas interpolações do Cervantes. Histórias que não têm tanto a ver com a jornada do próprio Quixote, mas que são contadas, elas têm uma certa autonomia. É como se o Quixote servisse de uma moldura para elas. Essas histórias me lembram muito as histórias que são possíveis de se encontrar no Decamerão de Boccaccio. Eu já li 10 histórias do Decamerão de Boccaccio naquela edição da Cosaque Naif, que é excelente. Inclusive tem um vídeo aqui no canal. E tem aquele tom, as peripécias, a comédia de erros, as confusões, as atrapalhadas, a obsessão que o pessoal daquela época parecia ter com a fidelidade feminina e com as mulheres que enganam seus maridos. Isso é muito presente. Essas interpolações, ora se conectam um pouco mais com a história, como no caso lá do Cardenio, do Dom Fernando, ora não tem tanto a ver. Na verdade, no último vídeo que fizemos, eu comentava justamente que achava que aqui nessa parte final o Cervantes havia pesado um pouco a mão nessas interpolações. Aquela história, né, do Anselmo e do Lotário, daqueles dois amigos que um se casa, tem um casamento excelente, mas quer pôr à prova a virtude da sua esposa, ela é contada no momento em que o Quixote está ali debilitado, meio que dormindo e depois tendo alucinações ali na estalagem que ele considera um castelo. E a que vem em seguida da Zoraida e do que foi feito cativo lá em Argel, do espanhol feito cativo, eu não me lembro o nome dele agora. Essa história também é contada nessa situação logo em seguida e tem uma extensão muito grande. Então, essas últimas 200 páginas são muito marcadas por essas duas histórias, sendo que a da Zoraida é, para mim, muito grande e não tão interessante. A do Anselmo e do Lotário eu achei uma delícia. E assim, apesar de assim não ter tanto a ver com a narrativa, eu perdoei o Cervantes porque eu gostei muito da história. Achei muito, muito boa mesmo. Mas a que vem depois é excessiva. Então eu cheguei, né, a essas quase 100 páginas finais, né, que vamos comentar agora, do capítulo 44 em diante, apreensivo. Porque apesar de estar gostando muito do Quixote, essa parte final me fez ter dúvidas. Sim, o Quixote se mostra um livro muito bom, um livro excelente, que com certeza já nesse primeiro volume de 1605 merecia estar na história da literatura, né? Vocacionado a perdurar, um livro de interesse, um livro que não ficaria esquecido. Isso com certeza. Mas não me parece que esse volume, esse primeiro volume, e posso já adiantar que com a conclusão da leitura isso só se reforçou, não me parece que esse primeiro volume seria suficiente para colocar o Don Quixote no topo do cânone ocidental, como ele está, ao lado das obras de Shakespeare, ao lado de Ilíada e Odisseia, ao lado da Divina Comédia de Dante. Então, eu tenho muita esperança e curiosidade no segundo volume. O segundo volume, a gente já sabe, foi escrito 10 anos depois e tem uma carga metaficcional e talvez até reflexiva muito maior do que o primeiro. E eu penso que é justamente nisso que o romance se tornou definitivamente moderno e, assim, não passível de envelhecer como outros romances da época. Aqui, nessas últimas 100 páginas, né, desta semana, eu senti que o Cervantes ele retoma o fio da narrativa. Ele retoma o interesse no próprio Don Quixote, na trama do Quixote e do Sancho. Ele para de ficar interpolando histórias que não têm nada a ver. Ele até faz isso
no finalzinho. Não sei se vocês notaram, quando um pastor que eles encontram conta uma história. Parece-me totalmente desnecessário, ainda mais aquela história naquele momento quando o livro já está acabando. Mas enfim, só posso dizer que o grosso do que ele conta, aqui nessas últimas 100 páginas, é a história do Quixote e é a história do Sancho Panza. E estamos ali, né? O padre e o barbeiro estão tentando levar o Quixote de volta para a sua casa. E estão ali em todas aquelas estratagemas. O Quixote, nós acabamos de deixar ele no capítulo anterior amarrado, dependurado pela Maritornes, o que me pareceu depois um suplício totalmente infundado na narrativa. E o Sancho também tá ali, um pouco desorientado. O Dom Fernando, o Cardenio, a Doroteia, que eram aqueles personagens que tinham se integrado à trupe, já estão meio que se distanciando dela. Mas não perdemos a oportunidade, né? O Cervantes não perde a oportunidade de fazer mais um monte de atrapalhadas, um monte de confusões ali naquela estalagem, né? Que parece assim já ser destinada à confusão. E agora isso envolve muito o Dom Luiz, né? A Clara, se não me engano, que é a filha do ouvidor. E ele é aquele sujeito apaixonado por ela e que canta, né? Toca instrumentos. Ela ficou muito seduzida por ele. Salvo engano, ela e o pai vão para o México e, portanto, eles estão um pouco desesperados, né? Com a possibilidade de perdê-la para sempre. Então, é muito marcado esses primeiros capítulos dos trechos que lemos nestas 2 últimas semanas por esse entrevero. E aqui nós vamos voltar a ter oportunidades de ver e refletir sobre a loucura do Quixote, sobre essa relação com a metaficção e por aí vai. Na verdade, eu acredito que aqui nós vamos voltar a falar muito sobre a própria ficção, né? São feitas muitas referências a outras obras de cavalaria. Discute-se novamente aquela questão da suspensão da descrença, né? Se as novelas têm todas aquelas chancelas ao serem publicadas, aquilo deve ser verdade. E o Don Quixote vai aqui, num determinado trecho, defender assim, com ênfase, diante do cônego, né? Acho que é diante do cônego, a veracidade de tudo o que é narrado nas novelas de cavalaria. Porque o cônego quer dizer assim, não, meu sujeito, deixa disso, isso não é verdade, para. E o Don Quixote não, ele vai fazer uma longa preleção do porquê tudo aquilo é verdadeiro. E eu gostei muito. E eu senti uma ênfase do Quixote nesse trecho na seguinte correlação. As novelas de cavalaria seriam verdadeiras muito na medida em que elas nos dão prazer, que elas nos divertem. E nisso está talvez uma chave de leitura, né? O Quixote, na verdade, quer fantasiar a sua vida para ressignificar e ter mais prazer com a vida. É mais prazeroso viver a vida sob o manto da fantasia do que, enfim, encarando-a sem maiores recursos. E é como se o prazer e a felicidade do texto trouxesse a ele a sua veracidade. Eu acho isso muito bacana. Vou pegar aqui, gente, só dar uma folheadinha. Vocês vão comentando aí nas marcações que eu fiz para que eu possa falar com vocês. Uma coisa que eu senti que haviam comentado que nas andanças, né, do Don Quixote e do Sancho pelos caminhos e tal, o Sancho falava muitos ditados próprios do povo espanhol daquela época. E eu não senti isso. Tem um momento ou outro em que isso acontece, mas não com a intensidade que
que certos comentaristas relatavam. Talvez isso aconteça no segundo volume, não sei. Quem já está no segundo volume talvez possa me dizer. Tem um momento aqui, né, em que o Don Quixote fica muito comovido com a prestação de lealdade do Sancho, né, a demonstração de lealdade, e chega a cogitar sagrá-lo cavaleiro, né? Vamos ver se isso vai acontecer de fato. Tan, tan, tan. Ó, quem fazer ao vivo é assim, gente. Daí eu tenho que olhar aqui as anotações para poder falar com vocês, né? Não é como no vídeo que a gente edita essas partes do pensamento. Esses quadrilheiros, né, da Santa Irmandade, vocês entenderam eles como se fosse uma milícia atual? Eu entendi que eles sejam uma milícia também, né? Meio carioca, será que é isso? As explicações de tudo que acontece de ruim e que não e precisa ser justificado de algum modo, continuam recaindo sobre as costas do mago, né? O mago que assim transforma toda aquela estalagem no castelo e que faz acontecer tudo o que há de mal ali. Cervantes faz uma autorreferência, não sei se vocês perceberam, se a edição que vocês leem tem essa nota, é na página 575, em que ele fala o nome de uma história que depois vai estar presente no seu Novelas Exemplares. A propósito, esses Novelas Exemplares, muitos dizem, especialmente o Carpo, num texto dele que eu li, são muito boas, estão assim quase que à altura do próprio Don Quixote. Antes eu tinha a percepção de que a obra do Cervantes se resumia ao Don Quixote, mas na verdade é muito mais que isso e o restante da obra dele também tem muito valor. Olha, é aqui na página 580, ó, essa página 580 eu marquei até com um asterisco bem grande, porque eu considerei que aqui especialmente se fala de uma forma muito eloquente, muito clara sobre o que seria a literatura de cavalaria. E não sei se vocês perceberam, o Cervantes aqui, ele não apenas desanca com a literatura de cavalaria, ele desanca com certa inverossimilhança que as novelas de cavalaria da época tinham. Mas ele depois vai fornecer uma explicação de como essas novelas podem continuar sendo fantásticas, mas contanto que essa fantasia também seja pautada pela verossimilhança. Tem que ter alguma coisa a ver. Ele aponta depois alguns defeitos, né, de continuidade. Assim, não pode um personagem começar o dia na Europa e de repente, sem maiores explicações, ele já estar na África. Não sei se vocês se recordam desse trecho. Ele traz vários exemplos de problemas de verossimilhança. Então aqui atesta que o Cervantes não era um demolidor do gênero. Na verdade, ele queria purificá-lo, né? Exaltá-lo, porque o Don Quixote não deixa de ser uma exaltação do gênero, e purificá-lo de tudo que era postiço e mal acabado nele. Mas olha, essa página 580 da edição da Penguin, eu convido vocês a revisitar. Ó, ela, na verdade, vai até 582, eu anotei aqui. Defesa da literatura de cavalaria. Critica o que é feito, mas defende o gênero em relação aos Cervantes. O Cônego também era leitor, né, de literatura de cavalaria. Ele gostava. Ele, assim, ele era um leitor mais pé no chão, mas ele também gostava.
Aqui eu senti também na página 587 que se faz um pouco de ponderação a respeito do que seria a literatura comercial e dos problemas com a literatura comercial, né? De como essa vontade de agradar demais o grande público pode afetar a literatura. Vamos ver depois, que trata da sagaz conversa que Sancho Panza teve com seu senhor Don Quixote. Um trecho que é bacaníssimo e que também tem a ver com essa questão da verossimilhança e que é, na verdade, a partir daí que o livro vai chegar ao final. É quando o Don Quixote está enjaulado. E aí, assim, o Quixote acredita que há todo um encantamento ali envolvido. Porém, o Sancho Panza chega uma hora e pergunta: meu senhor, o senhor não está com vontade de fazer o número 1 e o número 2? E aí o Quixote pensa e fala: de fato eu estou. E meio que o Sancho argumenta: mas isso é condizente com as novelas de cavalaria? Se houvesse mesmo um encantamento em tudo isso, o senhor teria essa vontade? E acaba que o Quixote confirma que tem essas vontades naturais e é solto da jaula justamente para poder atender a elas. E nisso ele vai pousando um pouco mais na realidade. Na página 597, o Quixote volta a falar assim, de um monte de referências da literatura de cavalaria, fazendo a defesa do gênero. E vocês perceberam que quando o Quixote, aqui na página 600, defende as novelas de cavalaria, né, defendem que elas não são mentirosas, dizendo assim: elas não são mentirosas porque elas têm todos aqueles selos reais, todas aquelas aprovações oficiais. Vocês se lembram que o estalajadeiro, que também gostava de novelas de cavalaria, quando estava conversando com o padre lá atrás, usou o mesmo argumento? Eu me lembrei. Aí ele vai falar assim do prazer que elas fornecem. Aí vem o capítulo do pastor, que não tem nada a ver, assim, era totalmente dispensável. Essa aventura que ele tem com os penitentes, lembra, né, a que ele teve lá com os monges no começo, né? Ele vive confundindo, ele vê alguém com um hábito, e ele já pensa que é coisa do demo. Eu acho que é meio isso. E aí vem o final este em que o Cervantes dá uma deixa para que existem aventuras, né? Porque lembrem-se, o Cervantes, ele afirma que consultou para escrever esse livro fontes existentes na Mancha, e lá naquela história do Basco, que era interrompida pelas fontes da Mancha, ele diz que depois recuperou as histórias que ele vem a contar de um escritor árabe que ele acaba conseguindo acesso ao texto original e pedindo que seja traduzido, o Cid, né? Se não me engano. E aqui ele volta a falar que as tradições da Mancha dão conta de que o Don Quixote ele saiu numa terceira jornada, foi para Zaragoza. Porém, ele ainda não tem detalhes disso, não conseguiria contar isso direito, mas dá a deixa de que existe essa história a ser contada, né? E eu até fiquei curioso, porque, enfim, essa história a gente sabe vai ser contada mesmo no segundo volume. Não sei se ele vai passar por Zaragoza ou algo do tipo, mas como que o Cervantes vai justificar isso, né? Que fontes ele vai ter encontrado para poder falar sobre isso? E na verdade, assim, a gente sabe que no segundo volume o Quixote vai fazer referência ao fato de que surgiu o Don Quixote apócrifo.
nesse meio tempo. E isso meio que se incompatibiliza com esse final aqui, né? Eu fiquei curioso para saber se o Cervantes vai se preocupar em amarrar essas pontas ou não. Pessoal, eu creio que a gente conseguiu tratar um pouco assim desses últimos capítulos, que são muito bons, eles dão uma levantada, né, no astral. Eu achei melhores do que os capítulos finais da semana passada, mas porque eles voltam, né, com aquele tema da verossimilhança, da ficção e realidade, sobre a reflexão sobre a própria literatura e por aí vai. Só que assim, ainda considero que não foram fortes o suficiente para fazer Don Quixote 1 o ocupante do cânone que ele se tornou. Então, pessoal, vamos continuar lendo o Quixote 2. Ainda não comecei a ler, tô bem dentro do cronograma certinho. Salvo engano, a gente tem 3 ou 4 encontros até o começo de outubro para falar sobre esse livro. São menos encontros. A divisão acabou ficando melhor porque no primeiro eu acabei dividindo demais. Eu acho que ficou muito tempo só para o primeiro volume e a maioria de nós acabou lendo antes, né, do cronograma. Esse não, esse segundo é um pouquinho mais apertado o cronograma, mas acho que na verdade é mais adequado do que apertado. Agora eu vou tentar, pessoal, ler os comentários de vocês. Pam, pam, pam. Chat ao vivo, ok. Vai balançar um pouquinho aqui. Ó, estão falando que o cenário é bonito. Ah, essas estantes são bonitas, né? O Almasta, acredito que nossa escolha foi muito acertada para uma primeira leitura. Pretendo futuramente reler outras traduções, pois já conhecendo a história, creio que a fruição será mais fácil. Exatamente. Eu acho que as outras traduções mais complicadas têm seu mérito e vão ser muito enriquecedoras do ponto de vista assim do vocabulário mesmo, da riqueza da linguagem. Mas para uma primeira incursão, elas meio que acabam sendo um muro que te impede de apreciar a história, o divertido na história. Elas acabam tornando tudo sério demais. Então, realmente, eu sugiro numa próxima, num segundo momento. Olá, meu querido, um livraço. Tenho nesta edição e mais outras duas. Também é minha paixão por Don Quixote de La Mancha. Acho bacana e admiro muito a inocência e a ingenuidade do cavaleiro diante de tudo que ele vivencia. O Don Quixote é ingênuo até a página 2, sabe? Vou me aproximar um pouco mais, gente. Vai ficar cortando um pouquinho, mas daí eu vejo aqui o celular. Não tive nenhum problema com as interpolações, inclusive com a maior delas, que é a do cativo. É a que eu tive problema. Li com interesse, mas concordo que a do Anselmo me cativou muito mais. Ai, gente, se vocês gostaram do Anselmo, leiam o Decamerão, porque são 100 histórias só daquele tipo. É muito engraçado. Opa! Nada nem ninguém representa de modo mais eficaz o que somos e o que haveremos de ser do que a comédia e os comediantes. Esse é um trecho. O Dayan concorda que o Cervantes perdeu a mão no fim, mas gostei muito da história do Anselmo. O Almasta gostou da presença do Cônego. Eu acho também que a parte do Cônego é bacana. A discussão ali é um grande finale. O Cervantes dá se redime um pouco de todas aquelas interpolações. O Almasta também está falando aqui. Existe a veracidade factual e a verdade da poesia. Verdade da poesia, isso é uma categoria até com um nome, que é a obra literária. A arte é, entre outras coisas, a transfiguração do real. E Dayan tá falando aqui sobre a milícia, né? A Irmandade parece muito essa milícia mesmo.
Eu critiquei, pessoal, a história lá do cativo, mas se lembrem do último vídeo. Aquela história tem muito da biografia do próprio Cervantes. Então, desse ponto de vista, ela é muito importante para a história, né? Se nós não soubéssemos muito sobre. Na verdade, assim, nós sabemos da biografia do Cervantes, né? E com isso ele consegue escrever sobre um ambiente externo, né? Lá, Argel, os árabes, os mouros, de uma forma muito verossímil, porque ele esteve lá, ele viu, ele esteve na Batalha de Lepanto, então há muita fidedignidade histórica nesse trecho. Então, nesse sentido, ele é rico. Só para finalizar, gente, para depois quem for assistir a live não chegar a um vídeo excessivamente extenso, eu recomendo para vocês. Eu ainda não assisti tudo, na verdade, assisti só o trecho de uma primeira aula, mas me parece um material muito rico. Eu recomendo uma playlist que Yale, uma universidade célebre dos Estados Unidos, né, inclusive o Harold Bloom dava aula lá, que Yale disponibilizou de Don Quixote, um curso inteiro, inúmeros episódios de 1 hora cada, falando sobre Don Quixote. Eu imagino que seja um material muito rico, pelo pouco que eu pude ter acesso, e quero aí, nas medidas das minhas possibilidades, até o final do segundo volume, ler. Quem se interessar também tem o Don Quixote Apócrifo. Opa! Aqui. O Don Quixote Apócrifo, escrito pelo Avellaneda, que está disponível, que é o livro que depois motivou o Cervantes a escrever a segunda parte. Vou deixar aqui embaixo o link também. Vou pedir para o Almasta. O Almasta também tem algumas referências do Nivaldo Cordeiro falando sobre o Quixote aqui no YouTube, que deixe elas aqui nos comentários. Eu acho que vai ser muito rico para todo mundo. Vou só ver se tem mais algum comentário. Não, por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Espero que vocês se animem a continuar comigo até o final do segundo volume, porque não, já lemos o primeiro, né? Agora temos que completar essa saga. Se você está começando agora, todos os vídeos estão gravados, você pode usar eles para ir reforçando as suas impressões, a sua leitura do livro. Um forte abraço, um beijo, nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.